Você já deve ter ouvido aquele papo que sem dor, sem ganho, mas hoje eu vou te trazer uma visão diferente, que na verdade é com dor, sem ganho, tá? Essa dor muscular que você está sentindo no seu dia seguinte pode ser um péssimo indicador de hipertrofia. Embora muita gente fale o contrário, hoje eu vou te explicar ponto a ponto porque isso não significa hipertrofia e na verdade pode ser algo que está te atrapalhando de chegar no seu objetivo. Primeiro a gente vai ver como o dano de fato acontece no músculo, tá? Primeiro vamos ver como esse dano ocorre. O dano muscular começa a ocorrer quando o seu músculo começa a sofrer micro lesões durante e após o treino até. Esse processo ocorre principalmente na fase excêntrica do movimento, quando você está controlando o peso na descida. Como as fibras musculares estão sendo alongadas, elas acabam abrindo espaço para passagem de cálcio, igual uma parede. Isso começa a desencadear uma série de respostas inflamatórias para tentar reparar esse dano, tá? E aí começa a surgir aquela dor muscular que você vai sentir no dia seguinte. E será que esse dano realmente está ligado à hipertrofia? Ou será que pode estar atrapalhando os seus ganhos? Agora que você entendeu como ele ocorre, a pergunta que fica é: como isso vai afetar o seu crescimento muscular? Vai afetar de maneira positiva ou de maneira negativa? Então vamos lá. Muita gente acha que, como a gente vê bastante pesquisa sinalizando que quanto mais dano, mais você tem síntese proteica, na verdade isso não significa hipertrofia de fato, já que essa sinalização extra é usada simplesmente para fazer o reparo da fibra. Já que a fibra é composta de proteína, para fazer o reparo você precisa de mais síntese para reparar mais dano. E outro ponto negativo é que quanto mais alto é o dano muscular, mais fadiga você começa a ter no seu sistema nervoso central, dificultando as fibras musculares de alto limiar, que são as que mais hipertrofiam, que eu sempre falo aqui no canal, nas próximas séries. Em outras palavras aqui, além de gastar energia reparando, você vai ter dificuldade de ativar as fibras que mais hipertrofiam. Na prática, treinar com muito dano só faz o corpo gastar mais recursos, tá? Para reparar o tecido, sem necessidade de aumentar o tamanho do músculo de forma eficiente. Agora vamos tratar do lado negativo do dano. Se o dano muscular fosse um fator chave para o crescimento, então exercícios que causam mais danos sempre seriam melhores para a hipertrofia. Exercícios que sempre trabalham em alongamento, digamos assim, mas estudos não mostram que é desse jeito que funciona. Além disso, quando seu músculo está extremamente danificado, você não consegue chegar com qualidade nas últimas repetições, que, como eu já falei aqui, são em fato as que mais hipertrofiam. Ou seja, você acaba treinando menos, você acaba treinando mais com menos qualidade e com menos estímulo real para hipertrofia. E tem um detalhe ainda pior, em casos extremos, mas isso aqui é obviamente muito extremo. Treinar com muito dano pode até levar a perda de fibras musculares. A gente não consegue recuperar essas fibras, já que o nosso corpo não gera novas fibras, ele apenas cresce as que a gente tem. Ou seja, ao invés de treinar para destruir o músculo, você deve treinar para dar o estímulo para ele, tá? Beleza, a gente já viu que o dano muscular não é o principal fator da hipertrofia, mas para você não achar que esse daqui é um vídeo ruim e só fez você desacreditar, eu vou te dar uma resposta até o final para você ver como realmente de fato funciona. Vamos começar com a primeira hipótese do vídeo: o estresse metabólico. Será que ele tem um papel importante na hipertrofia? O estresse metabólico acontece normalmente quando você treina com um alto número de repetições e descansos mais curtos, sabe? Aquela sensação de queima no músculo, tá? Aquele pump, porque começa a acumular vários metabólitos inorgânicos, lactato, etc. Começa a acumular no músculo. E a ideia por trás disso é que esse inchaço, essa congestão de várias coisas no músculo vão contribuir para o aumento muscular, seja por meio da hidratação, recrutamento de fibras ou ativação anabólica. Mas será que isso realmente contribui de fato para a hipertrofia? O problema dessa ideia é que o estresse muscular por si só não cria um estímulo forte o suficiente para a hipertrofia. O Chris Burns, que é o que eu me baseei para fazer vários conteúdos aqui do canal, explica que apesar do estresse metabólico estar presente em treino que pode gerar crescimento muscular, ele não é a causa do crescimento, mas obviamente ele está sempre junto, porque é muito difícil isolar ele, é muito difícil treinar sem ele, mas então ele vai estar sempre presente, mas ele não é o principal ponto que causa a hipertrofia, porque o que realmente faz a hipertrofia ocorrer é a tensão mecânica sobre o músculo, não a queimação, não o pump, e sim a tensão mecânica. Ela é o ponto chave para a hipertrofia. Você pode ter um treino com estresse metabólico gigantesco e pouca tensão mecânica. Nesse caso, o resultado seria mais fadiga do que crescimento muscular de fato. 7 minutos. É como eu sorvete daqui a pouco, né? Tá, geralmente usam cor mais leve, né? A música fala do comando metabólico, tá? E tem mais, esses treinos com alto estresse metabólico geralmente usam cargas muito leves e levam o músculo à falha pelo acúmulo em excesso de metabólitos. Obviamente isso falando de exercícios com muitas repetições, com 30 a mais, com vários drops. Você acaba falhando pela queimação e não porque não consegue mais contrair de fato. Então você buscar apenas o estresse metabólico é um erro, porque você deve buscar a tensão mecânica e ele vai vir apenas como consequência, tá? Você deve buscar aquela que a gente sempre fala aqui, a sobrecarga progressiva e o estímulo mecânico, que é o que realmente vai fazer seu músculo crescer. E agora, como um bônus do vídeo, eu vou te falar
sobre a tensão mecânica, que é o que realmente causa o crescimento muscular. E a tensão mecânica não é nada mais, nada menos do que a força aplicada na fibra durante o exercício. Exatamente, a fibra, porque as fibras hipertrofiam isoladamente, a gente não hipertrofia o músculo inteiro, hipertrofia fibra a fibra. Quando você começa a levantar uma carga, essa nossa fibra começa a se deformar, tanto lateralmente quanto longitudinalmente, eu não sei a palavra para isso, mas ela começa a sofrer essa deformação, que ativam os mecanorreceptores da fibra e começam a levar à sinalização da hipertrofia de fato. E o ponto-chave aqui é que o seu músculo precisa sempre ser desafiado com essas cargas, aumentando progressivamente, porque com as adaptações que ele sofre com o treino, ele vai conseguir sempre aumentar, usar mais carga, então você tem que ir aumentando progressivamente para ele continuar sofrendo essa deformação, tanto aumentando carga, quando eu falo a carga realmente peso, quanto as repetições da própria série. Você aumentar de 10 para 15, você está realmente progredindo carga ali, sabe? Você não precisa usar uma faixa tão baixa de repetições, mas eu recomendo porque encurta seu treino, né? Torna ele mais enxuto. E o outro problema aqui que eu vou citar do dano muscular excessivo é que você não consegue aplicar frequência mais alta, porque você vai estar sempre dolorido, o seu músculo vai demorar muito para recuperar, e menos frequência significa menos estímulo, e menos estímulo significa menos hipertrofia. Se a gente compara dois indivíduos, um treinando com uma boa carga, controle do movimento, e outro fazendo o treino até sentir queimar e sentir bastante pump, adivinha quem vai crescer mais? O que realmente importa vai ser sempre a tensão mecânica no músculo, tá? O crescimento muscular não é sobre sentir dor após o treino, é sobre realmente estimular ele, não é o que você sente, tá? Às vezes você tá sentindo alguma coisa, mas você tá sentindo de uma maneira falsa, você só tá se enganando. Então, da próxima vez que você for treinar, pensa bem nisso. Você não deve sair do treino parecendo que você tomou uma porrada do Potan, você deve sair do treino sentindo que você estimulou o músculo, sabendo que você desafiou o músculo em cargas maiores do que no treino anterior. Porque se você tá tendo essa progressão de carga ao longo do tempo, significa que você tá conseguindo causar adaptações, tá? Podem não ser adaptações para hipertrofia? Podem, inclusive, podem não ser adaptações para hipertrofia, mas alguma adaptação você está gerando, você não está gerando apenas dano. Então, cuida bem, tenha um diário de treino, anota seus treinos, tá? Anota a carga que você está usando, para você saber se você está progredindo ao longo do tempo. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham entendido como o dano muscular funciona. Estou tentando trazer vídeos mais trabalhados aqui no canal, então continue acompanhando, não perca nenhum vídeo. Temos vídeo aqui segunda, quarta e sexta no canal, cara. Vale super a pena acompanhar, porque aqui você vai ter conteúdo de primeira qualidade. Os links estão na descrição, o grupo do Liceu, onde você aprende de fato mais a fundo como funciona o treinamento para hipertrofia, e o link da consultoria também e o meu Instagram, tá? Vou ficando por aqui, um big beijo e até a próxima. Tchau, tchau.